igreja uma necessidade, né, de estar suprindo. Então, a família é para esse momento, a família é para suprir, a família é para estar coladinho. E vocês, mais uma vez, eu louvo a Deus porque vocês foram realmente os pioneiros a tocar nesse assunto que ninguém quer falar, né? O Valdir estava falando aí, o pastor Valdir falando sobre a princípios no casamento, talvez, né, a pastora Thaís está colocando, o casal é a base de tudo. É maravilhosa essa live. Sabe por quê, pastora? Porque, na verdade, nós temos que entender que tudo começa dentro do casamento, né? Tudo começou na família. Primeira instituição, isso a gente está careca de saber, né? Que a primeira instituição que Deus criou foi o casamento, foi a família, para depois a igreja. Não é o contrário, né? Então, tudo começa dentro de casa. E uma família, ela é formada do quê? No mínimo de 2 pessoas. Eu não tenho como ser uma família sozinho, no mínimo com uma esposa. Mas você não tem filhos, mas você tem uma família se você tiver com a esposa. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus faz com que o solitário more em família. Então, de repente, se alguém está sozinho agora ou é viúva, saiba que você tem a família de Cristo para fazer parte, né? Então, você está inserido nessa videira, inserido em Jesus Cristo, e isso ele te traz para você viver, fazer parte de uma família. A pior coisa é andar sozinho, né? Nós estamos aí juntos. Vocês têm nesse DNA do ministério de vocês águas profundas, né? E sabemos que o primeiro milagre que Jesus faz foi no casamento, né? E ele se utilizou do quê? Se utilizou de um elemento chamado água, né? Ele transforma águas no vinho e restaura a alegria, aquele casamento que estava passando vergonha. Então sabemos que as águas, né? O próprio Cristo fala que se nós cremos, do nosso interior fluiriam essas águas vivas, né? Ezequiel fala da profundidade das águas. Então eu creio que nesse tempo vocês estão se abrindo para poder nos ensinar a todos que estão aí sobre princípios importantes no casamento, é realmente fazê-los se aprofundar nestas águas da palavra, para que nós possamos como casais errar o menos possível, não é? Sim, eu creio que nós... O pastor Ed está entrando aí, meu irmão, pastor Ed, do Ministério Internacional Luz do Mundo, aqui da Moca. Te abençoe, pastor Ed, pastora Kátia. O que acontece é que nós precisamos nos aprofundar em Deus para vencer as guerras do casamento. Não é verdade? É mesmo, tem guerra? Opa! Santo Deus. Pensa uma coisa. Tem guerra? Pensa uma coisa. Por isso que o apóstolo Géser, nosso pai, diz que é melhor expulsar demônios do que ministrar casamento. Demônios você fala, pai, casamento, pai nada. Presta atenção, gente. Eu tô com o Guto. Eu e o Guto, nós temos uma vida muito junta. Não é só agora na quarentena, né? Tudo a gente faz junto. Mas, só que agora, nesse momento, nós estamos em casa, junto. Imagina. Ah, meu Deus. Então, como lidar com isso, gente? Eu tenho certeza que para mim, para o Guto, ainda é muito mais fácil do que para aqueles casais que têm filhos. Eu tenho certeza. Por quê? Porque no Guto, a gente tem um momento que a gente está lá estudando a Bíblia individualmente, que a gente está lendo um livro individualmente, eu estou cozinhando, ele está trabalhando. Só que quando tem filhos, além de tudo isso que o pai e a mãe faz, ainda tem que dar atenção para os filhos. A turminha não é fácil não, você sabe disso, né? Então, não adianta a gente fazer uma live... olhando para nós e dando risada, viu? Eles estão atrás. Mas é o que eles fazem, dá risada. Ó, não adianta nada... Porque é bem por aí mesmo. Não adianta nada a gente fazer uma live cheia de regras, tipo, para os casais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não adianta, gente. Esse é um tempo que individualmente nós precisamos nos aprofundar em Deus para Ele nos dar, primeiro, sabedoria. Exatamente. Essa de sabedoria. Para ficar quieto quando precisa, falar quando precisa, pensar na atitude antes de tê-la. Então, nós precisamos de sabedoria. É um momento que é melhor ficar de boca fechada do que falando. Ainda mais se você mora em um apartamento pequeno, como o nosso caso. Não fácil não, filho. Dá risada. Não quero te ver hoje, não dá, né? Não dá. Exatamente. Além
Da sabedoria, você precisa de paciência. Você precisa de paciência. Gente, não tem como ter paciência se você não mergulhar em águas profundas com Deus, porque paciência é um fruto do Espírito. Verdade. Não tem como eu ter paciência se eu não mergulhar em Deus, se eu não mergulhar nas águas do Espírito Santo, se eu não ser cheia do Espírito Santo. Então você viu que para nós mantermos um relacionamento saudável na quarentena, nós precisamos buscar mais ao Senhor. Senão haverá derramamento de sangue. Sacrifício humano. Quando terminar a quarentena, tem alguém sem um olho, sem um braço. Sei lá, aquela pessoa tá sem um dedo, o que aconteceu? Olha, vou contar uma experiência. Essa semana, eu tô para ficar naqueles dias. Aí eu me... É isso aí, Celso. Santo de Israel. Santo de Israel. Olha lá, eu orando pra as crianças com tanta fome. Aí, olha o que acontece. Eu sei que quando eu estou naqueles dias, o Guto, ele já me conhece, que eu fico com um pavio um pouco curto. Às vezes sem pavio, né? Às vezes sem pavio, porque os hormônios, eles são uma coisa que toma conta da gente, né? E hoje... Os demônios? Não, os hormônios. Entendi. E hoje... É a mesma. Ó, o pastor César, lá de Maringá, entrou. Não, é demônios ou hormônios? Hormônios. Tá. Porque para a mesma coisa, em alguns momentos é a mesma. Aí houve. Esses dias também, Não, quem anda comigo sabe como eu fico. Aí o que aconteceu? Hoje, eu não sei o que ele me perguntou. Ele queria andar. Ele queria andar, só que eu estava, gente, olha aqui, olha que belezura, fazendo a minha unha. Que fazia, sei lá quantos dias que estava podridão nessa unha de tanto cozinhar e lavar. Pintou de azul, por essa. Eu pintei de verde, verde esperança. Verde esperança, olha aí. Cromoterapia, ela fez ali pela neuróscopo. Ele queria, gente, andar na hora que eu tava pintando. Eu falei, Guto, eu não vou andar. Aí ele virou e falou assim, Bárbara, não precisa ser tão agressiva. Eu quase prendi ela no quarto e... Aí na hora que ele falou isso, eu fui lá, não foi, Gu? Levantei ele da cadeira, abracei ele e falou, eu falei, amor, me perdoa, porque eu sei que eu tô às vezes respondendo duramente, e exatamente por isso que eu estou para entrar, né, naqueles dias. Então, o que eu preciso? Eu preciso, além da paciência e da sabedoria, eu preciso ouvir as críticas de quem mora comigo. Sim. Tá? Porque ninguém me conhece melhor do que o Guto. Exato. E ninguém conhece o Guto melhor do que eu. Então, se você quer saber se você tem sido uma boa mãe, uma boa esposa, você tem que conversar com seus filhos, você tem que conversar com seu marido. O marido que tá na live que eu tô vendo... Pastora Kátia, pastor Valdir, a pastora Kátia, do Ministério Luz do Mundo, tá dando uma dica, uma sugestão para nós. Fazer uma ministração específica para os maridos. Aí a gente vai descer a ripa. Marido, pergunta para sua esposa... Isso, o Valdir vai fazer você tem para você participar. Vambora. Né? Fala. Viu, marido? Pergunta para sua esposa o quão bom você tem sido. Ou não. Pergunta para os seus filhos como que eles se sentem em relação a você. Isso, gente, é muito importante. E nós precisamos estar abertas, mulher. Nós precisamos estar abertas a críticas. E o marido também. Hoje o Guto me fez, claro, ele fez docemente, porque vocês conhecem ele, né? Mas ele falou de uma forma que eu entendi, que eu estava, passando do limite. Fui lá e pedi perdão. Pedi perdão, porque eu não posso, porque eu tô naqueles dias, achar que eu posso fazer tudo que eu quero. Não é assim. Exatamente. Eu tenho um marido, eu preciso me portar como uma mulher, certo? Que reflete Jesus. Se eu reflito Jesus, eu preciso ter paciência, domínio próprio para falar, eu preciso ter mansidão. Então, queridas,
Lindas do meu coração. Não o fruto que nós temos que... Né? A sua mulher, Exatamente. né? E isso daí forma uma união, uma aliança ainda mais forte, né? Exatamente. Exatamente. E a gente estava pensando um pouquinho hoje, quais têm sido os benefícios, né? Até que se você está nos assistindo aí, coloque aí, quais têm sido os benefícios da quarentena para o teu relacionamento, né? Benefícios. Né? A gente não está falando de desgraça. Não, benefícios. Graças a Deus. Não malefícios, né? Não malefícios. Por exemplo, eu creio que, por exemplo, no meu caso, eu sempre fico muito em casa, mas eu saio dessa quarentena valorizando mais o trabalho, o ofício da minha esposa dentro de casa, com relação a lavar roupa, cozinhar, limpar chão. Meu irmão, não é fácil, não. E a gente, às vezes, vem do trabalho e fala, já trabalhei. É sério, a gente sai, eu pelo menos saio, eu sempre valorizei, mas eu saio valorizando muito mais o trabalho. Imagina se tivesse um filho, né? Vocês que têm filhos, né? As mulheres, sim, vocês são valorosas, vocês são realmente feras mesmo, né? Por isso que Deus deu a bênção de gerar filhos para a mulher, porque a gente não ia aguentar mesmo, né? Agora, eu creio. Olha lá o benefício que a pastora está escrevendo, ó, os maridos arrumando as coisinhas que precisavam ser arrumadas. Você me ideia, meu irmão está pintando o portão da casa agora. Agora eles têm tempo, porque agora eles estão confinados, agora tem que arrumar tudo, vai ficar um brinco. Exatamente. Não tem mais a desculpa, né? Exatamente. Agora, também com relação aos filhos, será que nós, né, vocês como pais, vocês têm realmente prestado mais atenção no filho de vocês? Né? Porque era sempre a correria, então se justificava. Não dá para brincar com você porque o papai está trabalhando, estou chegando tarde. Não, você está aí direto. Então não tem desculpa. Então eu creio que a gente tem visto nossos amigos que têm filhos como vocês, eu imagino que vocês estão fazendo para poder realmente colocar essa galerinha mesmo nos trilhos e ensiná-los, né? Você vê, os filhos não têm escola, né? Os alunos das escolas estão tudo fechadas. Então, eu vejo a minha cunhada... Olha o Ed, Jesus volta logo. Jesus volta logo, Eu vi esses dias um zap de um cara saiu na janela e falou: eu não aguento mais a minha mulher. Ele gritou assim na janela, assim, santo Deus, mas Maranata, não era você, né, amor? Não era eu. Tá. Tava lá. Mas é isso, então, as mães tendo que ensinar os seus filhos, mais ou menos como era antigamente. Bruno Votuporanga, lindo! Glória a Deus, Brunão Votuporanga. E aí, Pastor, ficou hoje não? A pastora Renata está escrevendo: filhos, que desafio. Ela tem gêmeos. Gêmeos que nasceram juntos. Fizeram um ano. Guerreira, 2 bebês. E o marido dela? O marido dela é o pastor Marcelo e ele é cadeirante. Meu pai. Então, essa mulher é guerreira, linda. Apesar que, assim, gente, o pastor Marcelo faz mais coisa do que eu, que não sou, tá? Ele é campeão de handball, de basquete. Eu não consigo nem amarrar o tênis. Ele faz de tudo. É sensacional. Sensacional. Mas essa mulher é guerreira. Te amo, pastora. Guerreira. Pastora Thaís, os filhos realmente... Parabéns, pastora. Deus abençoe. Amém, a Suelen está falando aqui, os filhos realmente tem que passar mais tempo, dar mais atenção para eles. Exatamente, é isso aí. É um momento que o casal tem a oportunidade de estar mais tempo com os filhos, né? Um tempo de qualidade. Um tempo de... qualidade. Né? Pega seu celular, põe num joguinho e esquece. Deixa eles trancados dentro do quarto jogando videogame. Agora não. Agora tá ali. As crianças estão exigindo dos pais uma educação, um cuidado, né? Proteção, né? Atenção. Então, e é interessante porque se você for estudar, é um salmos que eu gosto muito, Salmo 128, ele fala que o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos, a palavra do Senhor diz que a esposa, ela será como árvore frutífera, né, na sua casa, né, como videira frutífera no interior da casa. Então veja, é interessante nós, homens, temos esse entendimento que
nós somos sacerdotes, né? Nós temos aí a obrigação e o dever de atrair a bênção de Deus para casa, e automaticamente as nossas esposas, elas gerarão vida no interior. A palavra fala ali, no interior da casa, não é na rua. Os filhos serão como rebentos da oliveira, quer dizer, serão ungidos à roda da sua mesa. Então, ali fala de restauração de muitas coisas. E Deus abençoaria o trabalho das mãos. Então, eu creio nessa bênção plena da família, né, onde Deus abençoa o trabalho das mãos, né, do marido, da esposa, mesmo não conseguindo sair, Deus vai nos dar estratégias, e logo isso termina. A esposa, né, gerando vida dentro de casa, né, porque é tremendo gerar vida e ser alegre, né, porque a videira, né, é aquela árvore que dá uva, e uva simboliza vinho, né, a alegria. Então é muito fácil as mulheres, né, as esposas gerarem vida na igreja, no trabalho, mas dentro de casa aí pega, né, os filhos serem ungidos dentro da igreja, também no ministério, no culto de jovens. Agora, dentro de casa, isso é restauração. Nós estamos vivendo um tempo de restauração. Então, eu creio que nesse tempo de quarentena, Deus está restaurando os altares dentro de casa, para que depois nós possamos ir para fora. Não é ao contrário. Tem gente que prega que é o contrário, mas eu discordo. Começa dentro de casa. Sim. A igreja, ouça, a igreja é a extensão da família. Não é o contrário. Né? Primeiro vem a família, depois a igreja. Olha, hoje eu estava ouvindo uma ministração de um pastor, era para jovens, na verdade é um curso de formação para liderança de jovens, né? E ele falou assim, muitos jovens falam, depois que eu casar eu vou servir ao Senhor, né? Depois que eu casar eu vou cumprir o meu chamado, né? E aí o que acontece? Casa com uma perspectiva errada, porque ele fala assim, que um casamento é a junção de propósitos. O casamento é a junção de propósitos. Então, se você casa errado, o que vai acontecer, gente? O marido tem um sonho, a mulher tem outro. Quantos conhecem gente assim? Exatamente. Muita gente, né? Por quê? Não casou com o objetivo correto. O objetivo de casar não é para apagar o fogo que não está se aguentando. Viu, solteiros que estão na live? Tá? Você casa... Thaís, deixa eu falar. Você casa para se juntar, para cumprir um propósito que Deus escreveu, esse propósito, quando você estava dentro da barriga da sua mãe. É isso aí. Então você não casa. Eu caso porque eu tô com fogo. Não, eu caso porque eu encontrei alguém que vai o quê? Me empurrar pro meu propósito, me impulsionar pro meu propósito, vai juntar forças pro propósito. E eu não vou esperar servir ao Senhor e exercer o meu chamado depois que eu casar, eu vou fazer agora. Exatamente. Então, o que acontece? Muitos casais, pastores, o que eles estão fazendo? Passam a vida inteira só resolvendo o problema dentro de casa. Você acha que Deus chamou a gente para ficar só dentro de casa resolvendo o problema? Então, é aquele detalhe, né? Quando são solteiros, não pensa, como você falou aí, né? E quer casar logo para apaziguar aí os ânimos, né? Os hormônios à flor da pele. E depois, o que acontece? Aí fica a vida inteira apagando outro tipo de fogo, né? Porque assim, mal termina um incêndio, já levanta outro, tem que apagar. Por quê? Porque não há uma concordância, não há uma união de propósitos, né? Foi feito fora da direção e daquilo que Deus tinha, né? Semana passada a gente falou um pouco, assim, a gente trouxe o princípio do casamento, mas até um pouco antes do casamento, né? Quando Deus preparou Eva para Adão, foi Deus que preparou. Deus que viu que não era bom que Adão estivesse só e fez para ele uma mulher. Então, assim, Deus, ele nos olha e vê que não é bom nós estarmos só. Porque nesse mundo, se a gente ficar só, a gente vai pecar, você vai cair em tentação. Então,
Deus ele sempre vai preparar alguém. Então, o jovem hoje, ele precisa aprender o quê? Que antes de casar, ele precisa encontrar em Deus a sua escolhida. Deus vai preparar. Né? Não adianta ele querer procurar na universidade, procurar nas festas, nas igrejas, por aí. Não adianta ele procurar a pessoa, ele tem que procurar Deus. Porque Deus vai servir ele a sua certa, para o propósito certo. E aí esse casamento vai iniciar certo. Né? Perfeito. Deixa eu só falar uma coisa. Claro. Ó, Mariah entrou lá de Florianópolis. Deixa eu falar uma coisa de Eva, que eu ouvi também dessa ministração do pastor. É muito forte, gente. Deus não criou Eva porque Adão precisava resolver os problemas dele sexuais. Sim. É isso aí. Deus criou Eva para ajudá-lo a cumprir as ordens que Deus deu para ele. Dominar a terra, multiplicar, sujeitar, cuidar dos animais. Adão tinha um propósito. E quando uma mulher entrou na vida dele, foi para quê? Para ajudá-lo nesse propósito. Olha como as coisas ficam de uma outra perspectiva, né? Então eu entendo que eu entrei na vida do Guto e ele entrou na minha vida para quê? Para que nós possamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. Isso, claro, vai agregar toda uma alegria por estar casado, né? Por ter uma vida íntima, ok, legal. Mas existe um propósito. E quando a gente foca só na vida 2 e tal, aí é que entra os problemas. Porque a gente sai do foco que é o quê? Vamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. E as coisas dentro de casa vão se resolvendo, os problemas Deus vai solucionando, as guerras Deus vai trazendo paz, quando a gente foca no quê? No propósito. Então isso é muito importante. Verdade, olha, quem está entrando aí, Noemi, uma cliente nossa, uma irmã em Cristo também, lá da corretora, Gisele está entrando, Camila, glória a Deus, lá de Votuporanga, glória a Deus. Sim. Mas é exatamente isso. É interessante, quando a Bá estava falando, eu estou lembrando dessa questão da aliança, né, da intercessão, de você ter concordância dentro de casa. Né? Não tem oração, o apóstolo Géser já falou isso várias vezes, que a oração que Deus mais responde, se assim eu posso dizer, é a oração em concordância de um marido com uma esposa. Né? As maiores experiências que nós temos que ter em Deus não é dentro da igreja, não é no grupo de oração com as irmãs, né, com o sapatinho de fogo, não é no momento de louvor na igreja, é dentro de casa. Né? Então, se isso não acontece dentro da tua casa, você que está nos assistindo, você precisa restaurar isso. Então, eu creio que Deus nos trouxe para esse tempo de quarentena, para que nós pudéssemos restaurar o Jardim do Éden. Né? O Pai tem uma ministração dessa sobre restaurando o Jardim do Éden, restaurar a família através da restauração do Jardim do Éden, que é exatamente isso. Deus fez tudo perfeito no Éden. Né? Deus trouxe a mulher para ser companheira, para ajudá-lo, como a Bá falou, ajudar a cultivar, ajudar a trazer o sustento. Né? Aquelas mulheres que falam que não, que homem diz que mulher que não tem que trabalhar, isso é uma besteira. Né? Na verdade, Deus deu mais força para a mulher, que aí até mulheres que trabalham fora dá conta dos filhos e ainda dá conta da gente. E da casa. E da casa. Né? Então, isso é muito sério. Né? Então, eu creio nesse tempo de restauração do Jardim do Éden. Deus criou tudo perfeito, né? Mas infelizmente vem o pecado, destrói, mas glória a Deus porque nós temos Jesus. Amém. Né? Hoje é sábado, né? Ontem nós, né, celebramos aí a morte de Cristo, e na verdade a morte não é para ser celebrada com tristeza, né? É para ser lembrada e celebrada com alegria, porque nós sabemos o que aconteceu no domingo. Né? Jesus, no sábado, né? Jesus amava curar no sábado. Jesus amava, os maiores milagres que Jesus fazia era no sábado. E hoje é sábado. Então eu creio, pastor Valdir, pastor Elaine, todos que estão nos vendo aí, eu creio que Deus tem cura, né, para os relacionamentos. Amém. Eu creio que Deus tem. Muitas vezes nós pensamos, né, no sábado, depois da morte de Cristo, é um tempo de silêncio de Deus. É um tempo, se você for ver, amanhã eu vou estar falando um pouquinho sobre isso,
né, na live que nós vamos fazer do Ministério Águas Profundas às 17 horas, falar um pouquinho sobre esse tempo, né, esse tempo do silêncio de Deus. Será que Deus realmente se calou? Né? Será que muitas vezes parece que Deus não fala? Né? Esses dias nós estamos falando e temos aprendido que no momento que o professor está aplicando a prova, é o momento que ele fica quietinho. Né? Todos nós estamos passando por provas, né? Não por tentação, porque Deus não tenta ninguém, mas por provas. E nós queremos sair aprovados. Então eu creio que todas as famílias que estão vendo, a pastora Elaine do Ministério Maranata, nossa filha, está nos vendo agora, está aí também, ela é uma pastora de Deus, que ministra muito para as mulheres, pastor Tom, né, são casais referências, que nos deram aí a confiança de entrar na página deles, como que nós vamos fazer amanhã com você. Olha aí, você tem 2 Elaines na sua vida, uma loira e uma ruiva. 2 Elaines da minha vida. Uma loira e uma ruiva. Olha, gente, uma loira e outra ruiva. Não é possível que eu possa isso. Isso não é para qualquer pessoa. Não é mesmo? E eu creio nesse sábado de milagres nas casas. Amém. E amanhã é ressurreição, né? Então, creio que estamos no meio de um processo, né? Onde talvez nós estejamos vendo morte, né? Desespero, silêncio de Deus, parece que os céus estão fechados, mas os céus não se fecham nunca, né? Os céus, eles estão abertos. E amanhã é dia de ressurreição. Então nós temos que nos abrir para esse tempo em nome de Jesus. Ela é ruiva, pastora Elaine. Ela é ruiva, você conhecia ela de é verdade, é porque pelo vídeo não dá para ver, mas ela é ruiva. Ela é ruiva, ela é tipo ferrugem, sabe? Ferrugem. Olha aí, pastora Elaine, não é verdade isso. Não é um ferrugem. O ruiva é raridade. Ela é cheia de sardinhas. Você sabe que você é uma raça privilegiada, porque tem poucas pessoas ruivas na face da terra, né? Por exemplo, eu sou ruiva, olha aqui, ó. Ruiva L'Oreal. É raridade. É verdade. Mas é muito bom. É muito bom nós estarmos abençoando vocês, abençoando os casais. Eu creio que vocês estão no caminho certo. Viu? Olha, Diego e Laura de Cabo Frio, saudades. Nossa, Gisele, linda! Sabe como chama o marido da Gisele? Pastor Anderson, porque ele é nota 100, aleluia, saudade de vocês, ruiva natural, é isso aí, ela é ruiva natural, verdade. Nossa, gente, ficamos em silêncio. Silêncio.